Mais uma vez aqui, preparei uma série extraordinária para você, focado em vendas complexas no mercado B2B, como é que a gente enfrenta objeções, como é que a gente enfrenta um melhor fechamento, como é que a gente encara um comprador profissional cada vez mais bem treinado, como é que a gente encara o processo de compras para poder vender mais e melhor. Fica ligado aqui, fica ligada que eu tenho certeza que esse curso aqui ou todos esses vídeos da próxima série vai te ajudar pra caramba. Vem pro canal. Bom, na abertura desse vídeo e nessa primeira aula eu quero dar um overview, sabe? Tudo que você vai ver aqui nesses encontros nossos, nessas aulas. É importante você saber que o que nós vamos trabalhar aqui dá para trabalhar contigo, se você tem um negócio, se você tem uma empresa que atende o mercado organizacional, e também tenho certeza que esse material vai te ajudar, vai te apoiar a você treinar suas equipes comerciais, treinar os vendedores na ponta, treinar também pessoas que atendem na execução no final, tanto trade como visual merchandising, também vai ajudar na conexão e no bate-papo com gerentes, supervisores e coordenadores. Cuidado, não é um milagre, eu não vou prometer nenhum milagre aqui não. Vou falar para vocês coisas que eu tenho falado nas maiores empresas globais, treinado as maiores equipes de vendas do mundo, gente que está conectadíssima, gente que tem alta performance e cada vez mais está desenvolvendo técnica, comportamento de venda, o comportamento ideal do vendedor e também está se utilizando de muitas informações e também de um aprendizado constante. Bom, deixa eu contar um pouco aqui, não quero tomar muito seu tempo e também que você não desligue aí, não se desconecte do nosso curso, mas eu quero abrir falando um pouco do que eu já aprendi, do que eu já vivi, do que eu já treinei nesse universo de vendas complexas para o mercado B2B. Já trabalhei com empresas e já treinei equipes como equipes da Coca-Cola, equipes da Claro, equipes da Vivo, equipes da Schaeffler, equipes da Zeiss, equipes da Avon, equipes da Eudora, equipes, quem mais aí? Da Ambev, equipes... Oxe, tanta gente, cara, eu já treinei tanta gente que eu acho que dá pra gente continuar compartilhando muita coisa legal, muita coisa importante para você maximizar sua performance em vendas aí. Nessas aulas, nesse curso todo, você também vai aprender como a gente enfrenta esse chamado mundo VUCA, que tipo de antídoto eu uso para isso. Isso eu já vou falar aqui na primeira aula, então fica ligado aí, fica ligada, porque isso eu já vou contar aqui, também desmistificar algumas coisas que as pessoas olham na área comercial e falam, o mundo VUCA, deixa eu contar um pouco disso aí para você. A gente vai falar sobre técnicas avançadas de negociação, o que são posições, o que são interesses, como que eu encaro um comprador, como é que eu olho para o comprador, que tipo de comportamento ele está tendo. Vou te ensinar aqui a detectar mentiras na hora que você estiver falando com o teu comprador. Vou falar um pouco também sobre a neurociência aplicada às vendas, coisas que tem muito lá nos meus podcasts no Spotify. Então você pode procurar lá no Spotify, Claudio Zanutin, também vai ter uma porrada de coisa legal lá. Vou falar também sobre opções e alternativas, vou falar sobre a melhor alternativa dentro de uma negociação, que tipo de planejamento, como é que me preparo para uma boa negociação, quais são as fases da negociação, em que momento eu entro na barganha, em que momento eu entro na proposta, em que momento eu entro na discussão, como é que eu me preparo para uma boa negociação, como que é o processo de compra, em que momento o comprador está, quem é o comprador, que tipo de perfil tem esse indivíduo, que tipo de perfil você tem. Ou seja, eu quero abordar aqui as mais variadas técnicas e ferramentas. Vamos falar sobre a arte de fazer perguntas. Quero trazer também discussões e ensinar você a ter uma escuta atenta e estruturada para que você se conecte ao seu cliente para vender mais e melhor. Também quero falar aqui sobre a venda com excelência, o estilo ou comportamento do vendedor que encara essa venda mais desafiadora. Vamos falar também quero falar com você sobre insight selling, que tipo de momento eu estou na venda, entender e compreender isso. Gente, é o seguinte, quando a gente fala desculpa dar esse break aqui, que eu tive um insight aqui que eu acho que vale a pena compartilhar contigo. Quando a gente fala de venda complexa, a gente tem que pensar algumas coisas. Tem técnicas que servem para alguns. Então, por exemplo, quando eu encaro equipes de vendas, ou se você tem uma equipe de vendas assim, que ela é altamente técnica, que o salário dela é dentro da CLT fixo, ele não tem variável, não tem comissão, esse povo tem uma característica.
A gente vai trabalhar um pouco em cima disso também. Quando eu olho para outras equipes, aí equipes de vendas mais técnicas, que também tem um variável, ou seja, tem comissão, a gente vai entender um pouco como é que a gente pode agir trabalhando com essas equipes e trabalhando com esse tipo de venda para atender o comprador. E tem o outro, que é aquela venda mais pauleira mesmo, sabe? É no mercado de alimentos e bebidas, no mercado de serviço mais pulverizado, na venda direta, essas conexões que eu tenho que fazer aqui, que aí tem outras necessidades. Os vendedores às vezes falam com os donos dos estabelecimentos, mas é uma relação B2B. O que você não pode deixar passar aqui, em hipótese alguma, é que toda relação B2B tem uma B2C. Então é o foco no foco do cliente. E outra coisa que eu falo muito é o seguinte, em toda empresa deve ter duas áreas. A área que atende o cliente e a área que atende quem atende o cliente. Todas as outras áreas devem ser de suporte à área comercial para poder vender mais e melhor. Não adianta o cara vender, enfrentar um comprador lá no campo, sabe, sair de uma reunião complexa, encarar o comprador, fechar o negócio e, pô, na hora de entregar a logística não entrega, na hora de faturar, faturamento não fatura, financeiro não sabe trabalhar, pessoal de cobrança cobra a torta direita, pessoal de produto não desenvolve produto novo e não presta atenção na necessidade do cliente, tá certo? Então, tudo isso é um arcabouço muito grande de discussões que eu tenho certeza que nesse curso, você indo até o final, você vai aprender coisas extraordinárias que eu quero compartilhar aqui em todos esses anos de experiência, de alguma forma, para você poder maximizar a tua performance e vender mais e melhor. Fechado? Então, só esses 3 blocos aqui para você prestar atenção um pouco. Quando a gente fala de venda altamente técnica, altamente direcionada ao posicionamento técnico, a pessoa sabe muito a respeito do produto, esse vendedor ele tem que ter uma característica de apoiar o cliente, apoiar o comprador na solução de problemas para maximizar a performance industrial. Então, se você é do mercado de matéria-prima, por exemplo, você trabalha numa empresa como, sei lá, como a matéria-prima básica para a construção de medicamentos, para a fabricação de medicamentos, insumos básicos, entendeu? Isso é muito técnico, vem de uma indústria química muito pesada, tal, que não tem uma variável ou não tem um variante no teu salário em termos de comissão, é o fixo ali, você tem que performar no atendimento ao cliente dentro da tua carteira. O que vai ser legal para você nesse curso aqui? Ou se você tem uma empresa que faz isso, tem a sua equipe de vendas formada nisso aí, fica atento aqui também. É o seguinte, eu tenho que dar para esse vendedor, essa equipe tem que ter cada vez mais competência técnica e a arte da argumentação. Por quê? É um mercado altamente competitivo, mas os players que estão nesse mercado são poucos, mas eles são altamente técnicos. Então o que o vendedor vai enfrentar lá na frente? Um comprador altamente preparado. Ele sabe o que está comprando. Então a negociação é mais profunda. A negociação está voltada em cima de uma zopa bem trabalhada, que é a zona de acordo possível, que você vai aprender aqui também, como é que você utiliza isso de propósito, né? Então é uma característica. Quando eu tenho um vendedor técnico, mas também tem uma comissão avantajada, sei lá, em empresas que estão no meio da cadeia, né? Não é da base de consumo, mas está no meio da cadeia. Então aí nesse momento eu consigo também usar técnicas de persuasão e influência, consigo trabalhar gatilhos mentais, que esse comprador ele está mais propenso a isso. Quando eu vou para o mercado geral mesmo, mercado de alimentos, bebidas, autosserviço, atacarejo, o vendedor ou a equipe que atende esse comprador tem que ter umas características diferenciadas de melhoria de performance, alta execução, tem que ter uma trilha de vendas muito bem elaborada, o que ele faz na hora que ele chega no PDV, entendeu? Então eu quero abordar todos esses conceitos para você ter o máximo de informação possível aqui e que faça jus ao que você está assistindo, ao que você está esperando e o que você está esperando de mim também em termos de entrega. Então eu quero falar muito sobre isso. Quero também que você compartilhe, que você curta, que você traga perguntas. Pô, você pode escrever nos comentários, pode me achar nas redes sociais, você pode fazer o que você quiser para a gente poder bater papo e para a gente poder conversar sobre essas estruturas, para a gente poder vender mais e melhor. Fechado? Então aqui está um overview. Muito bem-vinda, muito bem-vindo novamente, você empreendedor, você dono de negócio, você vendedor, você gerente, supervisor, coordenador. Então esse público todo, eu quero dar as boas-vindas aqui, porque esse curso e esses encontros aqui serão bem significativos para a gente poder trabalhar. Legal? Então é o seguinte, ó, vou falar do mundo VUCA para você.
Quando o Stanley McChrystal pensou isso, construiu o time de times e trabalhou a construção do livro, ele venceu a guerra e venceu a guerra com times muito bem estruturados. Então, um time de venda muito bem estruturado, um time de atendimento muito bem estruturado, um time de inside sale muito bem estruturado, um time de pós-venda muito bem estruturado. Pô, Zanuta, mas eu sou sozinho, não tem problema. Então, você inteirinho tem que ser bem estruturado, porque você é o time, é equipe, né? Quando você é equipe, a empresa é sua, o negócio é só seu, só tá você, como é que você faz para vender mais e melhor? Lembrando o seguinte, se não tem pedido, não tem venda, não tem mais nada. Tem que ter venda. Se não tiver venda, não tem produção. Né? Tem um monte de gente que tenta trabalhar ainda com a produção empurrada, e cada vez mais produção empurrada está ficando mais complexo, porque as ações de trade lá na ponta, estamos falando de B2B, hein? A ação de trade lá na ponta, ou seja, a execução lá na ponta tem que ser muito melhor. O que eu tenho que fazer então quando eu tenho produção empurrada? Eu tenho que ajudar meu cliente a vender, eu tenho que fazer sell-in, sell-out, eu tenho que fazer isso funcionar de forma específica, muito clara, na hora que eu for trabalhar com o meu cliente. Eu fiz aqui o sell-in, trouxe produto para ele, tem produto na mesa, mas eu tenho que fazer ações de gôndola, eu tenho que fazer um bom visual merchandising, tem que ter promotor na ponta, tem que ter trade funcionando legal para que isso aí então venda mais. Eu preciso ajudá-lo a fazer o sell-out. Então essa é uma coisa importante. Quando o McChrystal pensou nisso, ele pensou nesses times que trouxe a vitória. Então o conceito VUCA, se você for pensar, o conceito VUCA não é uma coisa que... deram nome para uma coisa que já acontece há muito tempo. Vamos voltar lá nos homens das cavernas? Imagina o seguinte, o homem saía para caçar, a mulher ficava na caverna, tá certo? E ele ia caçar. Aquele mundo, o universo dele ali, o mundo dele quando ele saía para caçar, já não era volátil, já não era incerto, já não era complexo, já não era ambíguo demais. A volatilidade daquele mercado, né, com tantas coisas improváveis que aconteciam, a incerteza do que ia acontecer, porque não é o mesmo bicho, não é o mesmo ambiente, mudou, tá chovendo, tá sol, tinha uma incerteza que ele não conseguia prever, a complexidade de surgir novas condições, novos bichos, novos animais, coisas que ele nunca viu porque não tinha catalogado, e a ambiguidade, aquela turvalidade que ele não conseguia enxergar com mais distância para tomar uma decisão, já não existia. O que mudou de lá para cá? Avanço tecnológico, o ser humano evoluiu, tá certo? As necessidades são mais específicas, o comprador ficou muito mais exigente, porque o comprador agora ele é mais exigente, né? Ele tem mais técnica, ele tem mais informação. Se você for pensar no mercado do atacado, do atacarejo que a gente chama, imagina só, o comprador hoje ele sabe o seguinte, o que saiu no checkout 22, por exemplo, do supermercado dele, em quanto tempo, em quantos minutos e qual que foi o giro. Coisas que às vezes a gente não tem, nós vendedores não temos essa informação. Então a linha de competição entre nós e o comprador, ela ficou mais potente, ela ficou maior. Ele tem mais informação, ele discute com mais profundidade. Então eu tenho que estar atento a esse universo dele, porque essa complexidade da informação é muito grande. Quanto mais treinado e mais capacitado eu tiver, melhor vai ser. Quanto mais treinado, mais capacitada você estiver, melhor vai ser. Consegue ver aqui o que eu estou te falando? Não tem milagre, entendeu? Para de acreditar nesse papo de haha, hu, vamos pra cima, gritarias, tem que ter técnica. Tem que ter motivação? Tem que ter. Tem que ter autoconhecimento? Tem que ter. Tem que ter autodesenvolvimento? Tem que ter. Tem que ter técnica. Na hora que eu vou enfrentar um comprador profissional, ele é técnico. Ele está focado na solução dele, na melhor solução para ele. Lembra, esse cara tem meta, esse cara tem objetivo, esse cara tem budget, esse cara tem chefe. Esse cara tem um emprego para preservar. É diferente de um comprador de uma calça jeans num shopping center. É outra pegada completamente diferente, né? Meu amigo Jorge Tagliani fala muito sobre isso. Fala muito desse mercado B2C. Então é outra pegada. É diferente. É outra técnica. Como a gente costuma brincar na área de vendas, é outro bicho. Tá certo? Bom, aí você pode se perguntar, pô, Zanuta, como é que eu venço então? Que tipo de antídoto que eu posso ter para poder trabalhar nesse universo do mundo VUCA? A gente tem o conceito VECA, que é uma boa visão, entendimento, a clareza e agilidade. Vou te contar aqui. Primeira coisa que você tem que fazer aí é pegar uma folha de papel, um sulfitezinho, um A4, tá certo? Em branco, pegar uma caneta, um lápis e fazer assim, ó, parte de cima, VUCA. Faz uma análise desse mercado. O que eu estou vendo de volatilidade, quais são as incertezas, o que é mais complexo nesse mercado, o que é muito ambíguo. E embaixo você põe assim, VECA. Qual é a minha visão? Ou seja, a minha empresa, o meu negócio, o meu produto, o meu serviço está bem posicionado, responde a um propósito, como é que eu enfrento então essa volatilidade?
com um propósito bem definido, com produtos bem assertivos e produtos que satisfaçam as necessidades dos clientes em determinados momentos, tá certo? Aí embaixo do U, você coloca o E, que é o de entendimento. O que você entende e compreende a respeito desse mercado? Qual é o entendimento que você tem a respeito do mercado do teu comprador? Qual é o entendimento que você tem a respeito dos desafios que ele enfrenta na área comercial dele para poder escoar os produtos que você está oferecendo para ele? Lembra, isso é muito importante no B2B. Você não pode empurrar produtos no teu comprador. É um tiro no pé. Para de empurrar produtos no comprador. Para de pedir para a tua equipe empurrar produtos no comprador, porque hoje ele tem um controle muito grande, ele tem um RP, ele tem uma gestão de estoque, ele tem um bom gerenciamento logístico, certo? As pessoas conseguem contar hoje, o controle hoje é mais fácil do que na folhinha de papel. Então ele sabe, por exemplo, que você empurrou um monte de produto para ele o mês passado e você está tentando empurrar produto para ele de novo hoje, mas não está fazendo ações de sellout para ajudar ele a vender. Aí ficou fácil, porque você passou tua bucha para o comprador. A gente tem que solucionar problemas dos compradores. A gente não pode dar problema para os compradores. Olha que legal, tinha um amigo meu que era diretor numa empresa, diretor de compras, e ele falava o seguinte: Zanuta, vendedor bom para mim é vendedor morto. Eu falei, caraca, que é isso, né? Fornecedor bom para mim é fornecedor morto. Eu fiquei meio assustado, falei, mas que é isso aí, bicho? Ele falou assim, para mim é o seguinte, se eu desci na fábrica, eu não estou ouvindo o nome do vendedor, não estou ouvindo o nome da empresa dele, tá tudo certo. Esse cara é morto, entendeu? Eu não ouço a voz do cara, eu não ouço as pessoas reclamarem do cara. Isso é muito bom. Ele falou, quando estão falando muito do vendedor, estão falando muito do produto do cara, estão reclamando da matéria-prima, vai me dar problema. Então eu gosto daquele vendedor que vem aqui, soluciona meus problemas, passa para a gente renovar contrato, discutir o que vai ser para o próximo ano e vem tomar um cafezinho, fazer a manutenção do cliente. Gente, é o seguinte, o que você não pode imaginar? Que um comprador profissional é um tonto, que é um cara despreparado, que não sabe de nada. Por outro lado também tem o desafio do comprador profissional, porque o comprador profissional ele compra bicicleta, papel higiênico, matéria-prima, parafuso, você entendeu? E hoje cada vez mais os departamentos de compra eles são enxutinhos. Então você que é empreendedor, empreendedora, você que é gerente, vendedor, fica ligado nesse movimento, porque a nossa função é apoiar e ajudar o comprador a ganhar mais dinheiro e fazer o negócio dele melhorar. Terceiro ponto debaixo da tua folha aqui, clareza. Tem que ter uma clareza muito grande do que está ofertando, do que está consumindo nesse mercado, qual é a tua oferta e qual é o match que você dá entre a tua oferta, teu produto e serviço com a necessidade do comprador ou da empresa onde ele trabalha, ou da equipe que ele precisa, ou mais profundamente, qual a clareza que você tem a respeito do que os clientes do teu cliente estão precisando e estão comprando. Fechou? E por último, faz uma listinha aqui, porque o nosso mundo está cada vez mais nas mãos do mais ágil do que do maior. Está cada vez mais do mais rápido do que aquele que é grande. Então, a agilidade para vencer o mundo VUCA é muito importante. Eu já cansei de andar aí com empresas, vendedores, áreas comerciais, que, 3 dias para fazer uma proposta, é uma burocracia danada, e põe no CRM, e lança no Salesforce, e lança não sei aonde, a equipe de venda é indisciplinada, o dono é indisciplinado, o dono não está focado na venda, o dono não está focado no negócio. Entendeu? Então, a agilidade para vencer o mundo VUCA é muito importante. E para fechar esse encontro nosso aqui, se você tem esse antídoto, para agora de falar em crise. Não existe crise para quem trabalha sério, para quem trabalha justo e para quem tem um movimento, uma estrutura de venda muito bem trabalhada para poder enfrentar esse mundo VUCA e enfrentar esse comprador profissional. Quando a gente fala de business to business, nesse mercado B2B, o vendedor tem que ser altamente competente, a empresa tem que ser altamente competente. Então, para fechar aqui, se você é dono do teu negócio, você é dona do teu negócio, foca na área comercial. Se você vende para mercados consumidores, é uma coisa. Agora, se você vende para mercados compradores, onde tem comprador profissional, não acredite que esse comprador seja um indivíduo despreparado e que você está lá com o melhor produto e serviço para ele, ao invés de melhor produto e serviço para a empresa dele ou para os clientes dele. Se você estiver focado no foco do cliente, tenho certeza que as suas vendas vão aumentar. Mas lembrando,
Faz a lição de casa aí, porque tem isso também. Tem muito vendedor, muito empresário, muita empresária que não quer fazer a lição de casa, está esperando um milagre, está esperando colocar algum anúncio nas redes sociais e o cliente vir comprar. Não tem isso não. No mercado B2B tem que ter muita técnica, muito cuidado, muito acompanhamento, muito preparo para que as vendas venham de fato e você venda mais e melhor, a tua equipe também. Fechado? Então tá aqui, primeiro encontro nosso. Fica ligado aqui, porque o próximo encontro, a próxima aula, o nosso próximo bate-papo tá extraordinário. Bom, então ó, não deixa de escrever seus comentários aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, tocar no sininho para você receber tudo isso aqui de forma antecipada. Legal? A gente se vê por aí. Grande abraço.